A Ilha dos Prazeres e a sua dificuldade de emagrecer. Eu sou Ivana Salles, terapeuta e nutricionista, e ensino mulheres cristãs a restaurar a sua autoestima e emagrecer com leveza e propósito. Sejam muito bem-vindas, suas maravilhosas, ao nosso Entre as Panelas, esse lugar que vocês encontram força adicional para conseguirem se cuidar, para não desistir do seu processo, para realmente assim abraçar isso com as duas mãos e alcançar aquilo que vocês tanto desejam, né? Sejam muito bem-vindas, Paula, Tamires, vamos chegando. Hoje a gente vai falar sobre a Ilha dos Prazeres e o seu emagrecimento. Rayane, querida Rayane, minha professora, chegou. Vamos lá então, gente, olha só. Sejam muito bem-vindas. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês já assistiram ao filme do Pinóquio? Quem aqui já assistiu ao filme do Pinóquio? Vocês sabem que esse filme ele é muito rico de simbolismo. E a gente pode ficar aqui horas analisando cada pedacinho dele, porque realmente é uma preciosidade, tem uma profundidade no texto muito grande. E ali traz, né, muitos insights bons para a nossa vida. Hoje, especificamente, eu quero conversar com vocês sobre a Ilha dos Prazeres. Eu vou resumir um pouquinho a história aqui para vocês entenderem. Mas o Pinóquio, gente, ele era um boneco de madeira. Acho que a maior parte de nós conhece essa história, né? Mas eu vou contextualizar aqui para vocês entenderem sobre o porquê que eu vou relacionar uma coisa com a outra, tá certo? Então, o Pinóquio, ele era um menino de madeira, um boneco de madeira, que ganhou vida. Só que ele continuava a ser um boneco de madeira. E ele tinha um sonho na vida dele, que era virar um menino de verdade. Alguma semelhança aí entre o nosso sonho de virar uma mulher de verdade, uma mulher madura, uma mulher segura, uma mulher que sabe a que veio, e Pinóquio? Não, né? É bem parecido. Então, o Pinóquio tinha esse sonho de virar um menino de verdade, só que ele mentia muito pro pai dele, ele se metia em muitos problemas por causa disso, na verdade, né? Ele desobedecia, ele mentia e se metia em muita enrascada. Aí o que acontece? Em um determinado momento, ele se deixou enganar por algumas raposas. É o que acontece com quem se acha muito esperto, né? Uma hora acaba sendo enganado, porque sempre conta com a sua própria esperteza. Então isso aconteceu com Pinóquio. Ele foi enganado por essas raposas e ele foi levado então para a Ilha dos Prazeres. Eles disseram assim pro Pinóquio, ó: lá você não precisa estudar, tem comida e bebida à vontade. Tudo de graça. Pinóquio caiu nessa balela, né, de prazer ilimitado, prazer sem esforço, e foi todo feliz para tal ilha. Chegando lá, gente, o que aconteceu? Né, as tentações continuaram. Né, aquela musiquinha, né, no ouvido do Pinóquio continuou. E aí, ele ouviu assim, logo que ele chegou: chega de ansiedade e curtam à vontade. Aqui tem diversão para garantir a sua alegria, refrigerante grátis à vontade no caneco. Ninguém nunca vai dizer não para vocês. Foi isso que ele ouviu assim que ele chegou na Ilha dos Prazeres. E aí ele ficou deslumbrado, ele ficou maravilhado com aquilo tudo, quase que num estado de hipnose mesmo, né? Quando a gente tá ali mergulhado numa euforia muito grande, a gente não percebe os sinais. E Pinóquio estava assim, ele não estava percebendo os sinais, ele estava desfrutando daquilo tudo. Ele até viu, assim, ele percebia algumas notas de comportamentos estranhos dos meninos que estavam ali com ele, mas ele se distraía novamente, né? Acontecia algo ou aparecia alguma coisa na frente dele que tirava a atenção dele para aquilo que realmente importava. E aí ele não dava muita atenção para aquela, sabe aquele sentimento que aparece dentro da gente quando a gente percebe que tem alguma coisa errada? Às vezes a gente não consegue nem dizer o que especificamente está errado, mas a gente vai negligenciando os sinais. Então Pinóquio tinha essa vozinha dentro dele assim, ele olhou e falou: tem alguma coisa errada aqui, mas ele logo se distraía, largou para lá e não deu ouvido a essa voz interior dele. E aí, o que a gente precisa ter consciência? Que essa Ilha dos Prazeres, gente, que tem ali no filme do Pinóquio, é um mundo
que a gente vive hoje. É essa ilha dos prazeres. A cultura do pão e do circo, né? Diversão, distração, prazer sem responsabilidade, né? Qual que é a próxima comida? Qual que é a próxima festa? Qual que é a próxima viagem? Sextou. Sextou. Né? Fica todo mundo ali de segunda a quinta esperando chegar a sexta-feira para festar. É sempre sobre isso, né? Sobre a próxima diversão. Filho, pra que ter filho, gente? Filho prende a gente, dá um trabalho danado. Né? Casamento, né? Casamento é pra eu ser feliz. Se tiver ruim, eu vou lá, largo, arrumo outro. Não é isso. Esse é o mundo que a gente tá. Então é como se a gente estivesse imersa na ilha dos prazeres, essa mesma ilha que o Pinóquio entrou, tá? Só que olha só, a gente não tem como sair daqui. Nem você, nem eu. A questão toda é como conviver, como lidar com esse mundo que a gente está imerso sem se deixar contaminar por ele. Aqui está o grande ponto, tá? Por quê, gente? A verdade é que, como aconteceu com o Pinóquio, acontece muitas vezes com a gente também. A gente se distrai. A gente se distrai porque a gente está imersa nessa ilha dos prazeres. A gente se distrai de quem a gente é, a gente se distrai sobre o caminho que a gente quer seguir na nossa vida, a gente se distrai da pessoa que a gente quer se tornar ao longo desse caminho, sempre mergulhada em distração. A gente precisa realmente assim ter uma atenção diante do nosso entorno, diante das nossas escolhas, para que a gente não vá se transformando naquilo que Pinóquio quase se transformou, que é um burrinho. A gente vai recebendo essas informações do mundo e a gente vai ficando incapaz de dizer não para si mesma, não para os prazeres que a vida está oferecendo. Ali na Ilha dos Prazeres, ninguém podia dizer não para o Pinóquio. Foi o que ele ouviu logo que ele chegou. Aqui ninguém nunca vai te dizer não. Quem ali precisava dizer não para ele? Ele mesmo. Essa é a realidade que a gente vive. Se você não disser não, não aprender a dizer não para si mesma, ninguém mais vai fazer isso. A vida adulta é sobre isso. A criança tem os pais para dizer não. Na vida adulta, com relação a esses prazeres imediatos, é você com você mesma. Então, Pinóquio estava ali nessa situação. Ele teria que dizer não para si mesmo, para conseguir sair dali. O problema é que quanto mais tempo ele ficava ali, imerso naqueles prazeres, mais distraído ele ficava de si mesmo. Quanto mais na presença, daquele monte de prazer, da bebida, do cigarro, enfim, quanto mais ele ficava imerso ali, mais a capacidade dele raciocinar ia ficando diminuída. É por isso que ao longo do tempo que ele ficou ali, o que aconteceu? Ele foi virando um burrinho. Porque é isso que acontece quando a gente está imerso em prazer, em distração na vida. A nossa capacidade de discernir, ela vai ficando atrofiada. Então, a nossa capacidade de usar a inteligência para escolher aquilo que é bom vai ficando meio nebulosa. A gente vai tendo mais dificuldade para conseguir dizer não, sabe? E aí, o que acontece? A gente não consegue sair desse ciclo do prazer imediato, do sextou. Vai ficando muito mais difícil para a gente conseguir fazer isso. Então, para o Pinóquio aconteceu isso, Para ele estava muito difícil descolar daquilo para cumprir o seu dever, para voltar para casa, começar a obedecer o pai, ter ali um arrependimento sincero, parar de mentir, voltar a estudar. Eram muitas distrações que estavam à disposição dele ali naquele momento. E aí, o que acontece? À medida que os meninos vão ficando ali na Ilha dos Prazeres, o que vai acontecendo com eles? Vocês lembram?
que vai acontecendo? Os meninos vão virando burros. Nasce orelha, nasce rabinho. Né? Aos poucos, eles vão virando burrinhos. Até que eles percam a sua voz. Eles vão perdendo a sua identidade. Eles vão perdendo a sua liberdade. E a última coisa que é tirada deles é a voz. É uma transformação gradual. Não é uma transformação que acontece de um dia para a noite, não. É gradual. Isso acontece com a gente. Isso acontece com a gente. A nossa dificuldade de raciocinar e de usar a inteligência, ela vai sendo atrofiada aos poucos. Quanto mais tempo a gente permanece imersa nesse mundo de prazeres, mais a nossa inteligência vai ficando atrofiada. Então tem uma hora que o grilo falante era a consciência do Pinóquio. Tem uma hora que o grilo aparece e ele vê tudo aquilo e ele faz um questionamento para Pinóquio, um questionamento que vale pra gente também. Tá? Um questionamento que vale pra gente também. Ele pergunta assim para Pinóquio, ó: como que você espera virar um menino de verdade desse jeito? E eu deixo essa pergunta aqui pra gente. Como que cada uma que tá aqui comigo espera virar uma mulher de verdade? Que decide, executa, dona de si. Agindo desse jeito, imersa nessa ilha dos prazeres. Não tem como, né? Como que Pinóquio vivia? Vivia sem responsabilidade, mentindo, desobedecendo, vivendo uma vida ali somente em função de se dar prazer o tempo todo. Uma vida centrada na satisfação de si mesmo. Não foi para isso que a gente foi feita. Para se satisfazer o tempo todo. Satisfazer os nossos desejos o tempo todo, sem levar em consideração as consequências daquilo para a nossa vida e para a vida das pessoas que estão perto da gente. Né? Olha o que acontece com a gente quando a gente sacrifica o nosso corpo para poder comer mais um pedaço de torta de chocolate, para poder comer mais uma coxinha. Não é a mesma coisa? Né? Ou quando a gente sacrifica o nosso tempo para ficar mergulhada ali rolando o dedo na tela do celular. Ou quando a gente sacrifica o nosso trabalho para ficar procrastinando, para ficar dormindo além da conta. Voltou, gente? Para mim deu uma pausa aqui. Falem aqui para mim se voltou. É por isso que São José Maria Escrivá, ele fala que não tem virtude sem mortificação. Às vezes a gente escuta essa palavra e assusta, né? Ai, mortificação, meu Deus, o que é mortificação? Gente, não é nada demais. Não é nada demais. São pequenos esforços que a gente faz ao longo do dia, sabe? Pra gente não virar Pinóquio na Ilha dos Prazeres, pra gente não virar burrinha, pra gente não perder a nossa identidade, pra gente conseguir ter força, coragem de assumir as responsabilidades da vida, cumprir os nossos deveres, fazer aquilo que precisa ser feito. Então que essa palavra não te assuste, porque não tem nada demais. Não tem nada demais, tá? O mal, ele é astuto, gente. O mal, ele sempre vai vir fantasiado de um bem. Né? Aqui tem diversão para garantir a sua alegria. É o que Pinóquio ouviu quando ele chegou na Ilha dos Prazeres. Então, o mal, ele vai sempre vir parecendo, entre muitas aspas, um bem. Então, refrigerante grátis à vontade. Né? Ninguém vai dizer não para vocês. Ninguém nunca vai dizer não para vocês. Parece um bem, percebe? Então sempre vai vir parecendo um bem. Só que a realidade ela informa pra gente que isso é uma mentira. Só que quando você está imersa nessa ilha, é muito difícil de enxergar. É muito difícil. Vocês que estão aqui comigo, vocês já têm uma consciência maior. Né? Vocês já enxergam que comer tudo o que quer, a hora que quer, não é bom para vocês. Vocês querem mudar isso.
Isso é maravilhoso. O Pinóquio, ele só conseguiu sair da Ilha dos Prazeres porque ele viu que ele estava virando um burrinho antes dele virar um burro completo. Os meninos que viraram burros completos estavam ali aprisionados. Já não eram mais donos de si mesmos. Então, a gente é esse burrinho incompleto. Só com a orelhinha do burro, algumas com a orelhinha com rabinho, Aí o que a gente precisa fazer? A gente está começando a entrar nesse mundo, de tomada de consciência, caindo ali na real, que o prazer é uma mentira, que ele não traz alegria, que é vazio, que ele rouba a nossa identidade. A gente está começando a entender isso agora. Imagina uma criança, gente, que não escuta não. Ela é uma criança o quê? O que a gente fala de uma criança que nunca escuta não? De ninguém. É uma criança mimada. O que acontece com uma criança mimada? Ela é mais feliz, ela é mais satisfeita com a vida? Ou o contrário? Ou ela é uma criança mais reclamona, uma criança mais sem viço, sem brilho no olho, insatisfeita. A realidade está informando pra gente a verdade. O que acontece quando a gente fica imersa na Ilha dos Prazeres. Só que é o que eu falei com vocês, na vida adulta, a gente tem que aprender a dizer não para si mesma. Pra gente conseguir se descolar disso. E encontrar esse lugar de satisfação, de brilho no olho, de vício diante da vida. Cada uma que tá aqui comigo vai precisar aprender a fazer esse exercício. Não existe satisfação, não existe felicidade em coisas que acabam. Não existe, não tem como. É o que a gente chama hoje de felicidade líquida. O que é felicidade líquida? É aquela que você tenta segurar e ela escorre pelos seus dedos. É a gente buscar satisfação nessas coisas materiais, no conforto, no descanso, na satisfação dos nossos desejos. Isso é felicidade líquida. Não tem como, Não existe satisfação, em algo que não vai te preencher, que é sem esforço, que você não vai trabalhar para ter. E o prazer material, ele tem essa característica, O brigadeiro acaba, não preenche. Quando termina, o que acontece? Vem um vazio, vem uma tristeza. Ai, o brigadeiro acabou. É isso que acontece. E vem o desejo por mais, mais. Isso vale para descanso, isso vale para celular, isso vale para comida, isso vale para compra. Tudo que é material acaba, gente. E você, quando acabar, você vai querer mais. Então não existe preenchimento, é a felicidade líquida, Viver em função de algo assim é desesperador. Desesperador. Claro que vai gerar instabilidade emocional em vocês. Porque não vai preencher. É essa insatisfação diante da vida. Então, para começar a restaurar a identidade de vocês, a sua alegria de viver, tem que parar de dizer sim para todos os seus desejos o tempo todo. Esse é o caminho, gente. Esse é o caminho. Então, o processo de emagrecimento, vivido com esse propósito de ser, não somente com o objetivo estético, ele é muito poderoso, sim, em trazer esse brilho da vida de volta. O dono da ilha, no finalzinho lá da Ilha dos Prazeres, o dono da ilha, ele estava despachando os burrinhos para vender. Aquelas crianças que já eram completamente burrinhas. Ele estava despachando para vender. E aí ele fala assim, dê bastante corda para o menino que logo se amarra como se fosse um burro. Como se fosse um burro, gente. É como se fosse. Porque você não nasceu para ser um burro. A sua identidade é de pessoa. E pessoa foi feita para liberdade. A gente foi feita à imagem e semelhança de Deus. A gente nunca vai ser um burro. Mas a gente tem a liberdade até de agir como se fosse.
Esse é o tamanho da nossa liberdade. Por isso que o menino, por isso que ele fala assim, ó, o dono da ilha fala assim, ó, o menino se amarra. Tá? Não é o homem que amarra os meninos próprios se amarram. Né? Eles mesmos escolhem estar ali de alguma forma. E saber disso é maravilhoso. Porque como o Pinóquio, ele ouviu a voz da sua consciência ali em um determinado momento, ele conseguiu se libertar, cada uma de vocês também pode. Porque você é livre. Isso dá uma tranquilidade na alma muito grande. E faz com que cada uma aqui entenda que pode tomar posse sim da própria vida. Você é livre para ser uma mulher de verdade, né? Segundo o coração de Deus. Isso está impresso no seu DNA, no momento em que você foi feita. Né? Seu coração já pede isso, essa liberdade. E é o Espírito Santo dentro de você, dentro de cada uma que está aqui, que sussurra. Né? Ivani, Dayana, Ellen, Fabiana, Polly, Cláudia. Para com isso. Larga esse brigadeiro, larga essa coxinha. Você é livre para dizer sim para algo maior. Você é livre para se cuidar. Essa força está aí dentro de vocês, está dentro de cada uma de vocês. Porque é dentro de nós que o Espírito Santo habita e essa força vem dele. Ela está em cada uma de vocês. Só que Deus não tira a nossa liberdade. Ele caminha junto, ele apoia, ele acredita na gente, muito mais que a gente mesmo. Mas ele não tira a sua liberdade de escolha. Né? Então a responsabilidade é nossa. A gente que escolhe mal pra caramba e precisa aprender a escolher melhor. Sabe? Não é por falta de orientação. A gente tem a voz da nossa consciência, a gente tem o Espírito Santo habitando dentro da gente, sussurrando. Não faz isso. Deixa isso pra lá. Escolhe melhor. Vamos, você consegue. A gente tem isso dentro da gente. Tá? A gente tem esse grilo falante com letra maiúscula morando dentro de cada uma de nós. O que falta pra gente largar essas migalhas que a comida oferece e começar a exercer a nossa liberdade? A que você foi chamada. Uma forma da gente fazer isso, da gente começar a exercer essa liberdade, é diminuindo as distrações e começando a falar não para si mesma nas pequenas coisas no dia a dia. Eu brinco que é o jogo do contrário. A gente tem que aprender a fazer o jogo do contrário. Né? Tá com vontade de comer brigadeiro? Come uma fruta. Tá com vontade de comer chocolate? Come chocolate amargo. Tá com vontade de comer macarrão? Come arroz com feijão. Vai fazendo essa brincadeira aí ao longo do seu dia. Né? Para de se mimar agora fazendo o jogo do contrário. Né? O simples fato de, em cada refeição, você não ceder aos seus desejos imediatos, já vai aumentar a sua autoestima. Olha o quão poderoso isso é. Porque já vai aumentar a sua confiança em si mesma. Você vai tá com posse de si. E isso aumenta a nossa autoestima. E vai fazer também nascer dentro de você a força que você precisa para levar o seu processo de emagrecimento com leveza e propósito até o fim. Pode acreditar no que eu tô falando. Façam um exercício aí e voltem para me contar, tá certo? Gostou desse vídeo? Compartilha com as amigas e deixe seu comentário aqui embaixo para eu saber que você passou por aqui. Um beijo grande, fiquem com Deus e ao trabalho.